Olá, professores, sejam bem-vindos à nossa formação de etapa, que retoma a etapa 1 e as pílulas do conhecimento, que tiveram por foco os critérios avaliativos e a construção de rubricas que permitem aos professores coletar evidências e aos estudantes avaliar ou autoavaliarem-se em relação às produções de gêneros textuais da sequência de atividades 7 do Aprender Sempre. Eu sou a professora Nilceia Souza, sou formadora IFAP, sou da diretoria de ensino da região de Presidente Prudente, atuo com o PEC de língua portuguesa. Hoje eu estou usando uma blusa preta, uma calça preta, tenho os cabelos loiros, os olhos castanhos e a pele clara. E comigo estará a professora Andréia, e eu passo a palavra para ela agora neste momento. É com você, Andréia. Olá, professores. Tudo bem com vocês? Olá, Nilceia, tudo bem? Hoje estaremos aqui juntas para a nossa formação de etapa. Eu sou a professora Andréia, formada em língua portuguesa, também sou pedagoga, também tenho especialização em psicopedagogia. Eu atuo aqui na região de São Carlos, né? Hoje eu estou atuada numa escola de ensino integral, né? Mas também na diretoria de ensino aqui da região. Eu sou formada pela UFSCar aqui de São Carlos, né, em letras. E hoje, então, a gente vai estar junto aqui para a nossa formação, tá? Espero que seja de bom proveito para todos vocês. E vamos, então, subir o PPT para a gente poder iniciar a formação de hoje. Bom, aqui no nosso primeiro PPT, a gente tem, então, a entrada, né, que vai ser aí a formação de etapa da sequência de atividade 7 do material Aprender Sempre, né? Esse material, a gente vai poder observar que ele vai estar disponível para vocês aí, né, acessando o link no próximo slide, tá? Ou também pode apontar o seu QR Code, né, para aí ter acesso direto ao material na plataforma, para vocês poderem baixar e fazer o acesso também ao material. No próximo slide, a gente tem aí também o roteiro informativo, né? Que é um material muito importante para vocês, que ele vai dar uma visão ampla de como que funciona aí o quarto bimestre, para vocês poderem se organizar na preparação das aulas, né? Desse quarto bimestre. Também é só acessar o link ou apontar o QR Code, aí o celular para o QR Code, né? Para ter acesso aí a todo o material disponível para vocês, tá? A gente vai ver hoje, então, quais Então, para potencializar, né, o processo formativo dos estudantes, nós temos aí, então, os objetivos da nossa formação, né, que serão, então, aprofundar os conceitos teóricos já apresentados na formação de etapa 1, da sequência de atividade 7, do Aprender Sempre, considerando processos de avaliação com ênfase em critérios avaliativos e nas rubricas, de modo a potencializar a aprendizagem significativas, né? Então, a gente vai poder observar como que a gente pode olhar para esse processo avaliativo e utilizando também essa metodologia, né, das rubricas, né, e como tirar um grande proveito desse mecanismo que a gente pode colocar em evidência. Aplicar os critérios avaliativos e as rubricas, a fim de avaliar produções de gêneros textuais da sequência de atividade 7 aí do material Aprender Sempre. Então, a gente vai fazer algumas aulas aí, né, desse material, vendo, então, como que a produção de texto, né, os gêneros trabalhados nessa sequência, podem ser trabalhados, então, em relação à utilização dessas rubricas aí, dentro de umas aulas que a gente vai trazer aqui na formação de hoje. E também a gente vai discutir, né, no desdobramento na TPC, propostas de ações pedagógicas com a finalidade de coletar evidências para aprofundar ou recuperar habilidades essenciais, propiciando, né, aos estudantes uma aprendizagem mais significativa, né? Então, ter um olhar aí para essas habilidades que precisam ser aprofundadas, precisam ser revistas, né? Para poder ser trabalhadas também, tá? Bom, então, na nossa sequência aqui, no próximo slide, nós temos aí o primeiro momento, né? Que é onde a gente vai começar retomando aí, né? Aprofundando, então, os conceitos teóricos apresentados na formação de etapa 1, tá? E aí eu passo a palavra, então, para a Nilceia, que ela vai passar essa parte junto com vocês. É com você, Nilceia.
Caí, André, voltei agora. Então, será que a avaliação é um processo que visa somente quantificar saberes ou um processo, né, que promove quantitativamente a aprendizagem dos estudantes? Segundo a Jussara Hoffmann, né, o termo avaliação educacional, ele surgiu pela primeira vez em 1934, nos estudos de Ralph, né, em 1934. O período da formulação de objetivos para aferir se esses eram cumpridos no espaço escolar. Daí nasceu o conceito, né, errôneo de que avaliar tem a função de controlar, de classificar quantitativamente, então, os estudantes em relação às notas obtidas. Na atualidade, a avaliação ela é vista como um instrumento qualitativo que permite a coleta de evidências com a finalidade de planejar ações pedagógicas visando ao aprofundamento e a recuperação das aprendizagens pelos estudantes. Então, segundo a Jussara Hoffmann, né, ela afirma que a avaliação ela ancora-se em objetivos e critérios previamente estabelecidos para que se saiba o que e de que maneira avaliar. E como instrumento, né, ele vai contribuir para a formação, né, para esse processo pedagógico e para a prática educativa. Então, o Lucchesi, além, né, dos conceitos teóricos sobre avaliação, né, o Cipriano Lucchesi, ele fala que é preciso aprender a praticar cotidianamente, né, esse processo formativo em relação à avaliação escolar, experimentando, investigando, buscando novas possibilidades e ultrapassando aí as adversidades inerentes aos espaços escolares. Avaliar é uma aprendizagem de dedicação, não somente a pesquisas, mas também a refletir sobre a própria prática pedagógica, né? E o desejo de ressignificar aí a aprendizagem para que os estudantes alcancem os resultados desejados. E para compreender a avaliação da aprendizagem, é necessário, né, que os estudantes também, né, se autoavaliem. Então, eles precisam fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem, saber, né, quais são os critérios avaliativos, e o professor fazer aí uma autoavaliação da sua prática, retomar quando necessário, né, porque assim como diz, né, o livro da Jussara Hoffmann, As Setas do Caminho, a avaliação ela precisa estar em função da prática educativa, né? Então, vamos lá. E aqui nós trazemos algumas reflexões sobre a prática educativa. Então, a prática educativa, ela vai ser ancorada aí nos resultados de aprendizagem, né, onde precisamos pensar se os resultados planejados, eles foram satisfatórios ou não, né, se eles foram realmente alcançados. E as ações pedagógicas, elas precisam ser eficientes, daí a intencionalidade pedagógica no ato do planejamento. Então, por que os estudantes ainda não alcançar os resultados desejados? Então, é necessário, né, pensar, refletir sobre esses questionamentos. Será que a avaliação, elas foram utilizadas como instrumentos adequados para coletar dados, né, sobre o desempenho dos estudantes? Está havendo a empatia, tendo como enfoque aí as questões socioemocionais em relação aos estudantes e que elas estão contribuindo aí para alcançar, né, o resultado desejado? E em relação à autoavaliação, o Lucchesi nos traz algumas reflexões e aí nós vamos pensar em algumas, né? Os estudos e as pesquisas teóricas sobre avaliação, elas são fundamentais, mas é necessário também haver o desejo das reais transformações aí, pensando, né, na avaliação, de modo com que ela vai acontecer a partir das práticas que são construídas no dia a dia. Então, é necessário refletir, né, a minha ação, o meu modo de ser e de agir estão adequados, pensando aí no estudante real, pensando no contexto em sala de aula, pensando na escola em potencial, né? E o mais importante, pensando se os estudantes estão realmente aprendendo, se as estratégias utilizadas, se os instrumentos de avaliação, eles são condizentes, né, com aquilo que está sendo ensinado. E se existe, né, outras possibilidades de agir com o que foi planejado e se esse planejamento ele está
adequado. E também pensar, né, nas trocas de experiência, né? O Lucchesi fala que a compreensão e a experiência do outro ou dos outros potencializam a busca por aprendizagens mais significativas do ato de avaliar. Nesse sentido, ele nos leva a refletir sobre algumas questões. Como os outros entendem a avaliação? As suas compreensões são diferentes das minhas? Se elas somam com as minhas, né? Se elas estão sendo utilizadas da forma correta, se elas despertam em mim novos olhares sobre o tema e a sua prática, o que o relato das experiências dos outros com a prática de avaliação estimulam aí em mim o desejo de fazer com que as minhas singularidades pessoais sejam aí alcançadas, né, sejam vistas e superadas. E o que eu posso, né, efetivamente aplicar com o que eu aprendo ouvindo com os outros. Ou até mesmo se eu estou aberto, né, a tentar modificar isso quando o que eu entendo sobre avaliação não está sendo de forma a contribuir com a aprendizagem dos estudantes. Agora eu passo a palavra para a Andréia, que vai falar um pouquinho sobre os critérios avaliativos versus a rubrica. Bom, então depois assim, da gente observar aí, de acordo com a Lúcia disse para a gente, né, com essa teoria em relação aí à avaliação, a gente tem que pensar, então, nesses critérios avaliativos, né, e também aí na utilização das rubricas, né, como que a gente pode ter esse olhar, né, para colocar em prática e trazer, e conseguir essa resposta adequada que a gente busca aplicando essa avaliação. Então, a gente tem 3 pontos fundamentais que a gente tem que ter um olhar mais apurado. A afetivação da aprendizagem, que seria a avaliação mais as devolutivas, né? Além da gente ter que fazer esse processo avaliativo, é muito importante que a gente também aplique aí uma devolutiva, né? Traga para os nossos estudantes o resultado daquilo que foi feito, do que foi coletado, e para saber também em que nível que o nosso estudante se encontra, né? Então, são princípios pedagógicos, de modo a refletir o que espera que os estudantes alcancem de forma contínua, e nunca de uma maneira intrusiva ou engessada. Propicia resultados a partir de níveis de compreensão, permitindo, né, que os estudantes reflitam sobre o que realmente aprenderam e, aos professores, as coletas de evidências relativas ao aprendizado, né? Então, é importante que se tenha aí processo de avaliação e essas devolutivas, tanto para os estudantes, também como para os professores, que vai ter, então, essas evidências em mãos, né, para poder planejar aí o seu trabalho, né? E aí a gente tem, então, o avaliar para a compreensão. Os itens das avaliações podem ter comandas, né, abertas ou tarefas de desempenho, cujas respostas podem subir mais de uma resposta. Assim, para avaliar as respostas dos estudantes, é preciso haver níveis, né, avaliativos, tais como, será que ele está no nível baixo, muito baixo, médio, né? Ou ele já se encontra aí no nível alto, né? A gente pode ter, como exemplo aí, a plataforma CAED, né, como que ela mostra para a gente aí os resultados das avaliações externas que são realizadas através dessa plataforma, onde ela classifica aí os resultados do nosso estudante. A gente tem como olhar e saber em que nível que o nosso estudante se encontra, né? Então, isso é importante para a gente saber, para organizar o nosso trabalho também. E aí a gente também, temos aí, então, agora, o que é uma rúbrica, né? Vamos pensar, então, o que é uma rubrica, no caso? É uma espécie de guia de avaliação, baseada em critérios, né? Então, a partir de uma escala de medida fixa e de descrições, de acordo com uma graduação de qualidade, proficiência ou compreensão, por meio de um processo contínuo de avaliação, né? Então, a gente tem aí, como se fosse uma aplicação de uma tabela, né, essa rubrica, onde a gente vai analisar pontos que a gente deve levar em consideração, questionando, né, o que eu venho buscar no meu estudante, o que eu estou procurando que o meu estudante ele saiba, até onde eu quero entender, se ele chegou a compreender, né, a habilidade que está sendo trabalhada, se ele chegou ao foco dessa habilidade, né? Então, é importante a gente saber trabalhar, então, essas questões das rubricas, colocando aí alguns questionamentos, né, direcionados para que eu tenha o mesmo nível de avaliação
entre todos eles, tá? A gente pode colocar algumas questões como quais são os critérios que podem aferir o desempenho dos estudantes? Por meio de quais dados, né, é possível levantar o desempenho dos estudantes para verificar o fracasso ou o sucesso nesse ensino-aprendizagem? Como os estudantes, os diferentes níveis de qualidade, proficiência ou compreensão devem ser descritos e distinguidos uns dos outros? Então, são critérios que devem conter aí nessas rubricas, né? Quando a gente pensa em avaliar o nosso estudante de uma maneira mais adequada e mais concisa também, né? Saber ter um caminho a ser percorrido, né? Em relação a saber como avaliar e como olhar de uma maneira determinada para saber ter essas evidências que a gente tanto busca para direcionar o nosso trabalho, para colocar aí o processo do ensino-aprendizagem e saber se a gente pode estar avançando, há necessidade de fazer algum tipo de intervenção, né, de algum tipo de retomada também. Então, isso se torna muito interessante aí para os nossos estudantes e também para nós professores, né. No próximo slide, a gente tem aí, então, a sistematização aí, no caso das rubricas, né? O que seria, então, a rubrica final? A gente tem aí um mapa mental que facilita a gente ter esse olhar aí, né, compreender um pouquinho melhor como que funciona o processo aí da rubrica, tá? A rubrica é uma espécie de instrumento de apoio que interpreta e organiza os dados da avaliação, né? Que são as coletas dessas evidências. Tradicionalmente, a aprendizagem tinha por foco a memorização, né? Antes a gente sabia aplicar uma avaliação simplesmente para saber se ele decorou, se ele consegue, né, colocar isso agora numa forma de prova, de avaliação. Hoje isso já se modificou, né? E esse processo de repetição de conteúdos, ele já ficou para trás. Mas agora a gente tem aí, então, um processo educacional que é integral, coloca o nosso estudante, né, numa priorização na formação desse estudante, fazendo com que ele seja o seu sujeito das suas produções, né, saber tendo a relação aí do conhecimento cognitivo, mas também no âmbito socioemocional também deve ser trabalhado os nossos estudantes hoje. As rubricas permitem a criação de um quadro contendo os níveis de dificuldades ou avanços, né, dos nossos estudantes, a partir de critérios sobre o que se espera que os estudantes alcancem em relação às habilidades que estão sendo trabalhadas, né? Por exemplo, as habilidades essenciais que são colocadas para ser feito algumas atividades em relação a essa habilidade, né? Como a gente vai observar aqui na sequência de atividade 7, que a gente trouxe algumas aulas para vocês observarem, né? Para saber se esse estudante, ele atingiu essa habilidade ou não, se é necessário fazer alguma retomada, se é necessário fazer alguma intervenção, né? Você pode dar um passo à frente e caminhar aí com a aprendizagem desse estudante. Então, mais uma vez, a gente coloca aí como exemplo a plataforma CAED, né? Colocando, então, para a gente conhecer o nível de aprendizagem do nosso estudante, nessas condições, se ele já é um nível bom, muito bom, se ele está no nível médio, ou se ele já atinge aí um nível alto, né, de proficiência da aprendizagem, nesse nível de aprendizagem, tá? Bom, então, na sequência aqui, então, a gente vai partir aí para o momento 2, né, onde eu vou passar a palavra agora para a Nilceia, e ela vai vir aqui para fazer essa parte aí com vocês. Agora, no segundo momento, né, nós iremos discutir algumas possibilidades e critérios avaliativos e rubricas, né, com a finalidade de avaliar produções de gêneros textuais da SA7 do Aprender Sempre. Então, para esse segundo momento, professor, vale a pena fazer uma pausa no vídeo para que vocês possam refletir acerca de um questionamento, realizando algumas anotações em seus diários de bordo, ou até mesmo discutindo com os colegas, né? E após, né, todo esse momento, vocês possam revisitar essas anotações. Então, nós vamos dar continuidade e aí nós vamos para a reflexão. Então, este questionamento, ele apresenta, né, uma relevância potente, uma vez que permite evidenciar que pensamos acerca das discussões propostas nessa pauta, onde nós reiteramos que a nossa intenção é que essa reflexão, ela permita aí um olhar mais atento em relação ao planejamento e à aplicação do Aprender Sempre, considerando aí aspectos da organização da sala de aula como facilitadores das ações pedagógicas. E nesse sentido, eu convido vocês a refletirem, né? Os critérios avaliativos e as rubricas
potencializam avaliações mais significativas em relação aos gêneros textuais da SA7, do Aprender Sempre? O que vocês acham? Então, é o momento de vocês pensarem nas aulas, né, da SA7, pensarem nos instrumentos de avaliação que vocês estão planejando, pensarem nas retomadas quando necessário, pensar em algumas ações, né, e de modo com que a avaliação e as rubricas, elas possam potencializar esse processo avaliativo. Então, nós sugerimos que vocês registrem as suas ideias, considerando aí as dúvidas, né, em seus diários de bordo, as anotações, as reflexões, de maneira que vocês possam revisitar esses registros ao final dessa formação. Até mesmo para que seja aí um embasamento, né, no momento do planejamento das aulas, para potencializar aí o processo de ensino e aprendizagem com os estudantes. Agora, retomando, né, o momento de reflexão, nós sabemos que os critérios avaliativos e as rubricas são ferramentas que potencializam as coletas de evidências, assim como a Andréia já mencionou para nós. Então, vocês podem, a partir da rubrica, trazer e ter alguns parâmetros, né, onde os estudantes irão saber, né, o que eles precisam, né, e como eles deverão ser desafiados de modo a produzirem aí bons textos, né, de acordo com as propostas da sequência de atividade 7. E os estudantes também podem, né, refletir acerca das suas práticas de escrita e como podem melhorar as suas produções textuais. Então, os critérios e as rubricas, elas são de extrema importância e precisam estar aí o mais transparente possível, né, para potencializar esse método avaliativo. Vamos pensar aí que esses critérios, eles precisam ser pré-estabelecidos, bem planejados e de conhecimento dos estudantes, afinal, eles que serão avaliados, né? Então, a avaliação e os critérios têm que ser condizentes também com o processo de ensino-aprendizagem e com o objeto de conhecimento e com as habilidades trabalhadas aí no decorrer da sequência de atividades. É com você, André. Bom, então agora a gente vai começar a retomar aí, né, uma vez que a gente já viu toda essa questão teórica, né, da aplicação, então, dos processos avaliativos, juntamente aí com as rubricas, a gente vai um pouquinho agora para uma questão um pouco mais prática, né? Vamos ver, então, agora a habilidade aqui do 7º ano, da sequência de atividade 7, do material Aprender Sempre, tá? E como que a gente pode pegar essa habilidade essencial e ver como que as atividades vão sendo desenvolvidas, né, através aí da aplicação das atividades, para tentar fazer com que o nosso estudante chegue ao foco aqui da nossa habilidade, que seria, então, utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal, e sequencial, e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. E o objeto de conhecimento, então, a ser trabalhado aqui é a coesão, né? A gente sabe que os nossos estudantes, eles têm muitas dificuldades em trabalhar produções textuais e colocar adequadamente aí esses recursos, né, coesivos na construção dos seus textos, né? Então, é importante que a gente consiga trabalhar e fazer com que ele chegue aí a esse ponto de saber utilizar esses recursos adequados, né, de uma maneira adequada, dependendo aí, considerando o gênero que está sendo trabalhado, né, nessa sequência. Qual é o gênero, então qual é as características desse gênero e quais os recursos que devem ser, então, empregados, né, de uma maneira adequada para que os textos se tornem coeso e coerente também. As práticas de linguagem, então, aqui seria o caso da análise linguística e semiótica, que serão desenvolvidas, então, nas atividades aí da sequência de atividade 7. No caso aqui, lembrando que nós estamos ainda falando do 7º ano, tá? Então, essa habilidade aí do 7º ano. Para isso, então, a aula que a gente trouxe aqui para vocês é a aula 6, tá? A aula 6 aí do material Aprender Sempre do 7º ano. Objetivos dessa aula é selecionar informações para subsidiar o planejamento de uma lenda, tá? Quando o aluno chega aqui nesse percurso desenvolvimento dessa sequência, ele já leu, já passou por várias atividades, por várias aulas, né, onde ele já teve acesso a esse gênero textual, onde ele já viu quais são as características que compõem esse gênero, e já passou por atividades onde ele aprende
a utilizar esses recursos poesivos, né, dentro desse gênero textual. E aí a gente tem aqui 3 lendas que foram já trabalhadas aqui no decorrer da sequência, que é o Sol, a História do Céu e a Lenda da Vitória, né? Então, eles passaram pelas aulas anteriores, fizeram as leituras dessas lendas e também atividades que fizeram com que eles soubessem como que são as características desse gênero textual e também a observar como que os critérios poesivos são aplicados dentro, aí no caso desse gênero, tá? E aqui, então, na aula 6, vai pedir, então, para ele fazer uma observação e para ele fazer uma seleção de uma das lendas que ele mais tenha se identificado, que ele mais gostou, né? Porque ele vai ter que fazer uma reescrita dessa lenda. Ele vai ter que fazer uma construção textual, utilizando como base uma dessas lendas que ele já realizou a leitura e as atividades, né? Então, aqui a gente tem a atividade 2, faça o que se pede. Escolha uma das lendas, né? O que você mudaria na narrativa, quais os elementos da atualidade que você colocaria, né? Dentro desse texto, dentro da sua construção, e aí algumas perguntas para ele ver se ele está seguindo esse caminho de uma maneira coerente. Como será o final da sua história, né? Escreva embaixo aí as ideias que você gostaria de adequar a esse novo texto. Então, ele vai fazer um planejamento para a reescrita do seu próprio texto, aproveitando aí, né, o texto de origem, que são aí um desses 3 textos que ele vai selecionar, tá? Aí, nesta aula 6. Então, aí, quando ele já passou por todo esse processo, né, a gente traz aqui, então, as sugestões aí de avaliação, que é a aplicação, então, da rubrica, né? A avaliação, então, a gente sabe que a gente tem, às vezes, muita dificuldade em fazer aí uma correção, uma avaliação de produção de texto, né? Porque a gente tem aí diferentes estudantes com diferentes níveis de aprendizagem, então é importante aqui, no caso da utilização da rubrica, que a gente possa fazer de uma maneira até individual de cada estudante, né? Colocando aí nos critérios exatamente aquilo que a gente quer buscar no nosso estudante, aquilo que a gente quer observar, se ele realmente atingiu, né? Se ele não atingiu, como que está, então, no caso? A gente pode utilizar aí os níveis, né? Muito baixo, está médio ou está alto, dentro dos critérios que serão colocados aqui como sugestões, né? Aqui no caso da rubrica, para escolha aí da seleção da produção textual, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? No caso da ficha, a gente pode colocar o nome do estudante, o ano, né? Qual é a turma, a sequência que está sendo trabalhada, né? Pode colocar a habilidade e também identificar o gênero textual que está sendo trabalhado, que no caso aqui da nossa sequência, né? São as lendas indígenas, tá? E a gente tem, então, aí algumas questões como critérios que podem ser colocados para essa avaliação, né? Ele realiza pesquisas para fazer, então, essa produção textual, ele sabe fazer esse processo, né? Ele organiza o texto, ele busca fazer uma observação, não é? Ele utiliza recursos poesivos de uma maneira adequada. Bom, a gente tem vários aqui exemplos, né, que podem ser colocados, mas, professor, essa ficha ela pode ser adaptada de acordo com a necessidade de cada turma, de acordo com o que você busca também dentro desse processo avaliativo, né, saber buscar aí no nosso estudante, saber se ele realmente chegou ou não chegou a atingir a habilidade que está sendo trabalhada aí. E aí é legal que com esse resultado, com essas evidências, né, colocadas aí então na ficha, dá para pensar no planejamento. Se é necessário fazer alguma retomada, alguma intervenção, você já pode dar sequência aí, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, fica como sugestão, e eu passo, então, aqui no caso agora para a Luceia, para falar um pouquinho aí sobre o 8º ano. Muito bom, Andréia, muito obrigada. Então, agora que vocês, né, tiveram gostinho de olhar, de observar, né, a sugestão de rubrica e também a aula da SA7 aí do 7º ano, nós vamos para a aula do 8º ano. Então, como habilidade essencial, nós temos, né, analisar em textos argumentativos reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados, pensando na sustentação, na refutação e na negociação. Então, essa habilidade do 8º ano, ela visa a análise desses argumentos argumentativos e propositivos a partir desse movimento argumentativo, de modo a utilizar, como
como eu já disse, a sustentação, a reputação e a negociação nas práticas comunicativas. Então, é interessante, né, observarmos o objeto de conhecimento, que ele refere-se aos movimentos e também da força, né, no uso dos argumentos fundamentais e as práticas de linguagem, que ancoram-se aí na análise linguística e semiótica. Nós vamos verificar, então, como essa habilidade e o objeto de conhecimento, eles se conectam com as aulas 4 e 5, a força do argumento 1 e 2 do 8º ano. Então, para as aulas 4 e 5, a força do argumento 1 e 2 tem por objetivo das aulas entender como mobilizar os argumentos que tenham aí maior forma de persuasão nos textos argumentativos. Então, analisar a argumentação presente em textos cujo conteúdo aborda questões aí de relevância social é fundamental. Então, nessa atividade 1, os estudantes estarão organizados em trio e eles devem reler 2 textos. Nem todo mundo, né, precisa de um psicólogo e crise na cultura do livro. Então, já no item A, né, os grupos são orientados a realizar atividades de modo a analisar e também identificarem os movimentos argumentativos desse gênero textual. E para isso, eles vão pensar, né, em escrever algumas paráfrases, né, dos argumentos que são selecionados, e a partir aí os estudantes vão responder ao item B. E na atividade, né, no item B, ela tem por base aí a informatividade, pensar aí na veracidade nas informações e também na atualidade e na importância, né, dessas argumentações, né, dessas evidências. E nesse sentido, eles vão precisar estabelecer aí relações entre a importância desses elementos no texto e o movimento de persuasão que pode ser gerado a partir dele. Então, nesse momento, professor, é muito importante a sua intervenção, até mesmo porque, né, diante aí dos textos multimodais, dos novos multiletramentos, com o grande uso, né, da internet, as informações, elas vão de forma muito rápida, né, e muitas vezes eles acabam acreditando naquelas informações que não têm uma veracidade. Então, direcioná-los para verificar essas informações, refutar, né, a partir do que eles não acreditam, defender o ponto de vista é fundamental, até mesmo para fazer com que eles consigam, né, atuar como protagonistas do próprio aprendizado. A atividade C, né, o item C, traz aí a análise, né, dos argumentos dos 2 textos estudados e chama a atenção dos leitores sobre a relevância social e se os autores, ao fazerem os argumentos, né, eles estão, né, convictos que são de fontes confiáveis. Então, vão provocar o interesse dos leitores pelo uso aí dos 2 gêneros textuais já citados. Dando continuidade, né, nós trazemos aqui uma sugestão, né, de rubrica, onde, né, em razão aí das aulas 4 e 5, nós vamos pensar aí que ela vai direcionar os estudantes aí para a produção de um artigo de opinião ao final da SA7. Então, essa rubrica aí, trazida de uma forma individual, ela vai auxiliar tanto você, professor, na coleta de evidências e também, né, fazer com que o estudante consiga enxergar o que ele está aprendendo, né, e o que precisa ser retomado. Então, é um momento, né, onde eles podem ser desafiados, né, quanto aos parâmetros aí para melhorar as suas produções de gêneros textuais, pensando aí no artigo de opinião. Então, nós trazemos aí alguns exemplos de rubricas, né, pensando aí, assim como a Andréia trouxe do 7º ano, eu trago aí do 8º ano. Quando nós falamos em rubricas, nós precisamos pensar aí tanto, né, nos critérios avaliativos, quanto nos níveis, né, a ser propostos aí nesse gênero textual. Então, nós vamos pensar aí, né, no critério, a defesa do ponto de vista, né, ela está condizente com a temática do texto, o uso dos argumentos indica o domínio do autor sobre os assuntos em pauta, os argumentos sustentam a tese do autor, tendo por base as vozes de outras fontes confiáveis. Para obter a adesão do leitor e do autor, faz o uso de variados argumentos
argumentos que sustentam a sua tese e, por fim, se os elementos linguísticos e discursivos estão de acordo com a norma padrão, né, predominante aí neste gênero textual. Observem aí que todo o movimento, ele é de acordo com o que foi trabalhado, né, de modo com que haja aí uma continuidade nesse processo, né, de construção do itinerário cognitivo. Na próxima tela, nós iremos dar início ao terceiro momento dessa formação de etapa. Então, no terceiro momento da formação de etapa, nós iremos discutir sobre a proposta de ações pedagógicas com a finalidade aí de coletar evidências para aprofundar ou até mesmo recuperar as habilidades essenciais, né, propiciando aí aos estudantes uma aprendizagem mais significativa. Vamos lá? Para algumas sugestões do desdobramento da TPC, né, na escola. Com você, Andréia. Bom, então a gente tem algumas sugestões aqui, né? Seria a organização e da aplicação da sequência de atividades aí da sequência 7, que é o que nós estamos vendo aqui, né, do Aprender Sempre. Tem por destaque analisar os critérios avaliativos e as rubricas para as produções de gêneros textuais propostas aqui nas aulas da sequência, né? Então, o que a gente tem que considerar? Que ao longo do desdobramento da TPC na escola, é o ápice do trabalho, né, em que vocês estão juntos para fazer essas formações. Que o momento em que, junto com os seus pares, deve haver discussões acerca dos conhecimentos construídos nas formações de etapa 1, né, nas pílulas do conhecimento e também nas retomadas, no aprofundamento na etapa 2. Que destaca-se a necessidade de se apropriar dos conceitos teóricos nessa formação de etapa 2, né? Como ocorre também o processo qualitativo da aprendizagem, replicar sobre como aprender a avaliar a aprendizagem em foco, em critérios avaliativos e nas rubricas, que contribuem para as coletas de evidências por parte dos professores. E para os estudantes, a identificação de como serão avaliados os critérios para suas produções textuais, né? Então, é importante levar em consideração esses pontos, né, aqui colocados, né, para esse planejamento aí na TPC, na escola, né? Porque aí, agora que vocês vão ter esse momento de estar transformando todo esse conteúdo aqui para a realidade de cada escola, né? Ver aí o que cada escola necessita e adaptar, então, aí para a sua escola, tá? Aqui, então, na sequência, a gente tem aí um momento 2. Nessa segunda etapa, sugerimos que sejam preparadas as rubricas de avaliação, uma vez que elas permitem acompanhar o percurso de aprendizagem dos estudantes, né? Para promover a reflexão acerca das escolhas pedagógicas, de modo a subsidiar o replanejamento, promover engajamento e autorregulação dos estudantes, possibilitar a construção do conhecimento pelo próprio estudante por meio da autoavaliação e levar os estudantes a analisar critérios avaliativos para aplicá-los em suas produções textuais, tá? Então, essas sugestões aqui, elas estão divididas em 3 etapas, e aqui na etapa 3, a gente tem aí construir um plano de ação capaz de proporcionar o desenvolvimento das habilidades especiais, aqui da sequência 7, né, do volume 2, promovendo a integração entre componentes curriculares da mesma área de conhecimento ou de outras áreas com alternativas metodológicas mais eficientes, que possibilitem que os estudantes avancem em seus estudos relativos a uma leitura e escritas proficientes. Então, se for possível, além de trabalhar dentro da própria área, né, também trazer um trabalho pedagógico aí, envolvendo os outros componentes curriculares. Uma vez que a gente sabe que muitas habilidades que está aí direcionada para a língua portuguesa, no caso, ela pode ser desenvolvida também em outras áreas, né? Uma construção de texto, vários gêneros textuais podem ser trabalhados em história, geografia, né, em outras áreas também. A questão da leitura e interpretação, ela é essencial para todas as áreas. A gente pode até colocar, por exemplo, matemática, por exemplo, também. É importante que o estudante consiga fazer a leitura do enunciado e ele consiga compreender, né? Para isso, é necessário, então, fazer um trabalho unindo todos esses componentes para se ter aí um melhor resultado, então, né, para o planejamento aí dessa TPC junto com os pares na escola. Agora a gente vai para o momento da sistematização.
Então, neste momento, eu gostaria, né, de retomar com vocês, né, o que nós estudamos nessa formação de etapa. Então, nós aprofundamos conceitos teóricos já apresentados na formação de etapa 1, tendo por base a sequência de atividade 7 do Aprender Sempre, considerando aí os processos de avaliação, com ênfase nos critérios avaliativos e nas rubricas, de modo a potencializar uma aprendizagem mais significativa aos estudantes. Nós também aplicamos alguns critérios avaliativos e rubricas com a finalidade de avaliar produções de gêneros textuais da SA7. A Andréia apresentou aí uma sequência de atividades, trazendo um modelo de rubrica, né, do 7º ano, e eu apresentei para vocês também 2 aulas do 8º ano e o modelo de rubrica. E também nós discutimos aí, né, no desdobramento da ATPC da escola, quais são as possibilidades, né, as propostas de ações pedagógicas, com a finalidade aí de coletar evidências para aprofundar, recuperar habilidades essenciais, propiciando aos estudantes aprendizagens mais significativas. Agora eu gostaria que vocês contassem para nós o que vocês acharam desta formação, né? Então, para isso, a sua participação na avaliação é de suma importância. Basta direcionar o celular aí para o QR Code, né? E aí, de acordo com as avaliações que nós vamos melhorando cada vez mais, né, as formações futuras. Aqui nós temos as referências, né, utilizadas para a elaboração desta pauta formativa. Vocês podem estar retomando, e também estar aí aprofundando os conhecimentos a partir dos referenciais teóricos, e também, né, gostaria de agradecer a vocês nesse momento informativo. É sempre um prazer estar com vocês, é gratificante para nós, né, Andréia, construir essa rede colaborativa de aprendizagem colaborativa. Nós aprendemos muito com vocês, professores, e isso é muito importante. É com você, Andréia. Eu já agradeço, então, a participação de todos vocês, né, e lembrando que esse material, ele fica disponível aí no repositório, né, e vocês podem acessar, assim, quando vocês quiserem e tiverem a necessidade de aprofundar esse conhecimento, né, quiser fazer uma consulta, é só acessar lá, então, o repositório, e ver também aí, rever a nossa formação, e agradeço a todos, e espero vocês já para a nossa próxima formação. Até a próxima!